Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Gênesis 17, 24. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Grande Criador, ajuda-nos a ter sempre a luz correta, porque o povo crê naquilo que nós lemos, aquilo que o seu profeta tem explicado, e nós cremos também, por isso lemos. Pedimos que o Senhor ajude a cada um, tirando as dificuldades, as dúvidas, e colocando a fé na sua palavra, fé naquilo que o Senhor disse que faria através do seu mensageiro, o sétimo anjo, e o Senhor já fez. Estamos aqui agradecidos pelo que o Senhor já fez. Não estamos aqui agradecendo pelo que o Senhor fará, porque o Senhor já fez tudo por nós. Tudo que vai acontecer já foi feito. Toda a cura, toda a libertação, toda a salvação, toda a bênção por vir já foi feito. Tudo já foi dada pelo Senhor. Nós só queremos ter condições de receber estas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós temos falado, mesmo numa série de mensagens, sobre o novo nome, o nome mudado. E eu quero falar mais um pouquinho, porque tem gente que precisa destes esclarecimentos. O nome mudado para receber o Filho. Existe, na verdade, um trajeto até chegar o Filho. E devemos ver que o Filho, que irmão Brana mostra e que a Bíblia também mostra, lá era o Isaac, aqui é Jesus no arrebatamento. Jesus nos ares e não numa nuvem. Numa nuvem ele já veio. 28 de fevereiro de 1963. Foi fotografado das 18h10 às 18h30, que ele esteve numa nuvem e que haviam anjos com ele. Não são anjos como o povo sempre pensava, que ele viria com um monte de anjos tocando trombeta e aquelas cornetas na boca e fazendo um barulhão. Não, ele veio
e estes anjos vieram, e eles tinham tocado a trombeta, e a última trombeta que eles teriam que ouvir, o povo do mundo teria que ouvir, era a 7ª trombeta, que foi nos dias do 7º anjo, quando Jesus veio como Filho do Homem. Agora estamos esperando ele para o arrebatamento. Então vamos ver o que irmão Branham diz, que os tipos não falham. Então nós temos que tomar, dentro desses tipos, você vai tomar Abraão, Sara, Elohim, os 2 anjos e a promessa do filho e o filho chegando. Então nós temos que passar por isso. Muitas pessoas creem que tem o batismo do Espírito Santo dentro da mensagem. E eles teriam que notar que sem o que nós estamos pregando, não tem batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, para o dia que nós vivemos, ele vem após o nome ser mudado. A leitura que fizemos aqui, muitas pessoas podem não entender, mas a leitura que fizemos é para mostrar isto, que irmão Branham prega também que a circuncisão é um tipo do batismo do Espírito Santo. E quando foi que Abraão foi circuncidado? Todo mundo, toda criança era circuncidada novinha. Mas Abraão, quando ele recebeu a palavra da circuncisão, ele estava com 99 anos. Ele não estava com 2 meses, 3 meses, 8 dias. Não, ele estava com 99 anos. E irmão Branham diz que isto é o tipo do Espírito Santo, porque a circuncisão é como a operação de fimose, que é feita no homem, não é? Então, tira uma parte da carne, a carne excedente. E quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, aquela carne excedente, a vida excedente, aquela vida mundana, desaparece. Só fica o normal. E aí vai provar que você verdadeiramente tem o Espírito Santo, porque as coisas excedentes têm sido tiradas. Você pensa bem se não tirar o brinco da mulher como coisa excedente. Se Deus quisesse que ela tivesse um brinco, Deus já tinha feito a orelha com um brinco. Então, se não fez, é algo excedente. Isso tem que ser colocado fora. Mas quando vai ser colocado fora? Quando a pessoa é circuncidada. Corta aquela carne excedente. Entende? Corta a vida excedente do homem que quer viver segundo o mundo, misturado com a sociedade e errando como a sociedade. Porque nós estamos no mundo aqui, vivemos entre pecadores, inclusive nós somos um. Mas nós temos uma mensagem que tem cortado a carne excedente, para que pudéssemos mostrar ao mundo que temos um encontro com Deus. Porque se você não encontra com Deus, isso não sai. O cigarro não sai, a cachaça não sai, o adultério não sai, a mentira não sai, o brinco não sai, a calça comprida que a mulher usa. Isso daí tudo tem que, são coisas excedentes. Isso tem que sair. Mas até chegar aí, é o que eu quero que vocês notem, que a pessoa, para receber o Espírito Santo, quando ela recebe o Espírito Santo queima essas coisas excedentes. O Espírito Santo corta essas coisas excedentes. E aí você vai ter uma luta a vida inteira com aquilo que o Espírito Santo cortou. Então você tem uma luta com aquilo, porque aquilo quer retornar a você. E você agora
tem o Espírito Santo, que tem cortado aquela parte excedente da sua vida. Amém? Abraão foi circuncidado com 99 anos. Então hoje nós podemos ser circuncidados no tempo que a mensagem chega e nós cremos nela. O que é receber o Espírito Santo, que diz o irmão Brana, não é como os pentecostais dizem, que é falar língua estranha. Porque nem no Pentecoste eles falaram língua estranha. Atos 2, eles falaram língua que o povo entendia. Eles diziam, eles estão falando na nossa própria língua materna. Então, receber o Espírito Santo, diz William Branham, é receber a palavra do dia. Agora você tem que saber qual é a palavra do dia hoje. Não do dia ontem. A palavra do dia hoje. A palavra ontem com Lutero. Ontem ainda com Wesley. Ontem ainda com os pentecostais. Ontem ainda com a mensagem do irmão Branham. Aí eles dizem, mas o que? Tem alguma coisa melhor? Bom, você vai ver que a mensagem da esposa hoje, ela tem aquilo que o sétimo anjo foi proibido de falar. Se Deus proibiu, porque não era para ele. Tinha um ministério depois dele para fazer isto. Se terminou o ministério dele em Apocalipse 10, de 1 a 7. E para quem não crê que William Branham revelou os 7 selos, ou que o Cordeiro revelou os 7 selos através de William Branham, talvez para você não tropeçar, mas para quem não crê que isso aconteceu, como que você vai chegar a esperar arrebatamento? Porque primeiro você tem que crer que Deus cumpriu isso, que Deus mandou um profeta. E que esta palavra dita na Bíblia, que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a trombeta, cumpriria o mistério de Deus. Então, eu creio que cumpriu. Apocalipse 10, de 1 a 7, está cumprido. Quando termina, aquilo terminou, você pode repassar aquilo terminou, coloca na gaveta, terminou. Deus não tem que tirar o William Branham para fazer mais nada, porque Deus já fez tudo que tinha que fazer com o ministério dele e já o descansou. Você tem que crer que Apocalipse 10, 8 a 11 é o ministério da esposa, que não pode pregar diferente de William Branham, mas é obrigado a pregar e a explicar o que William Branham foi proibido de explicar. Bom, para quem lê mensagem sabe disso. Por isso as pessoas não sabem do novo nome. William Branham foi proibido de falar. Você tem que ouvir João, você tem que ouvir a esposa. Mas você não crê em João, você não crê na esposa. Você só crê em William Branham? Muito bem. Então, você não sabe o novo nome. E nem vai ficar sabendo. Por quê? Porque Deus disse para ele não falar para ninguém. Se ele não falou para ninguém, então você não sabe, você crê nele. Mas tem um ministério após o sétimo anjo, após Apocalipse 10, de 1 a 7, que diz para ir ao anjo e tomar o livrinho e comer o livrinho. Se você não crê nesse ministério, que foi ao anjo, eu quero que vocês, se puder tirar eu de cena, ponha João em cena. Ponha a esposa em cena. A esposa é uma mulher. Ela sendo uma mulher, ela não é pregadora. Ela não pode pregar. Ela não pode profetizar povos, reis, nações e línguas como uma mulher, como um corpo de mulher. Ela não pode. Ela só pode pregar através do seu representante, que a Bíblia diz que é
João. Então, tem que entender isso. A mulher só pode pregar através do marido. Ela não é uma pregadora em particular com o corpo de mulher. Jesus nunca teve uma discípula. Jesus nunca ordenou uma apóstola. Jesus nunca falou de uma pastora. Tudo é pastor, é apóstolo, é discípulo. Jesus não é Henri Cristo. Talvez vocês nem sabem o que é isso, né? Porque ele é apóstolas, discípulas. Jesus não. Jesus só tem apóstolos, discípulos, pastores. Efésios 4:11, depois já entramos nisto. A uns ele deu para apóstolos. Vamos ver se ele fala alguma coisa de mulher aqui, pelo amor de Deus, ajuda essas mulheres pregadoras. A uns ele deu a apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios 4:11. Leia na sua Bíblia, vê se encontra alguma mulher aí. Se você não encontra, então não foi ele que deu. Ah, ela é, mas não foi ele quem deu. A igreja quem fez ela ser aquilo, mas não foi ele quem deu. Então a mesma coisa é alguém que pensa que é um grupo de gente que vai ter que pregar a mensagem no último dia. E o grupo de gente seria o feminino. Mas Deus não usa grupo. Deus usa um corpo. E o corpo dele é a esposa. E a esposa aqui na Bíblia está representada por João. Bom, para quem sabe, sabe, né, irmãos? Mas os outros que não sabem. É difícil. Mas por que eles não sabem? Porque eles pararam lá atrás. O povo está parado lá atrás, antes do ano 2000. E vocês já vieram de 2000 para cá. Muita coisa foi descoberta, foi aberto para vocês. Por quê? Pelo ministério que Deus diz na Bíblia. Porque se você diz eu creio em William Branham, e é ele que tem que falar um novo nome para mim, então você vai brigar com Jesus que falou para ele, não diga a ninguém. Esta é a terceira puxada, não diga a ninguém. E você nunca vai ficar sabendo. Se você não mudar para o corpo, porque o cabeça no dia não pôde pregar. Foi o próprio Jesus que disse para ele não falar para ninguém. E ele não falou. Você já viu algum dos Estados Unidos, americano, vem para cá, e gente que você sabe é gente forte, inteligente. Mas nós não servimos nem para limpar o sapato deles. Certo? Inteligente, sábios. Só que a Bíblia diz que Deus passou por cima dos sábios e inteligentes e revelou aos pequeninos. Eu não tenho culpa de Deus trabalhar desse jeito. É a maneira, é o método de Deus fazer. Eu mesmo pergunto, por que o fulano não sabe disso? Ele sabe mais do que eu, mas isso ele não pode saber. Por quê? Porque eu escondi dele. É Deus que escondeu. Deus escondeu estas coisas dos sábios e inteligentes e revelou aos pequeninos. Você está satisfeito por ser um dos tais? Pela Bíblia, toma os tipos que William Branham diz, os tipos não falham. No capítulo 17, verso 5, Deus mudou o nome de Abrão. E não se chamará mais o teu nome Abrão,
mas Abraão será o teu nome. Irmãos, a diferença é muito pouco. É uma letrinha só. Aqui é um A na nossa tradução. Aqui é um A. É simples. Porque por pai de multidão de nações te tenho posto. O homem está velho, com 99 anos. E Deus vem falar para ele, mudar o nome dele com 99 anos. Se vocês pudessem perceber que lá por 1999 nós já estávamos pregando isso. Pega a mensagem HM para você ver, que já foi pregado lá atrás. Deus já estava fazendo isso por nós. Com 99 anos, agora Abrão, você não chama mais Abrão. E sim Abrão. Só que o sobrinho dele não estava mais com ele. Então o sobrinho dele não sabe. Vocês me desculpem, mas os nossos irmãos da mensagem são nossos sobrinhos. Que vamos fazer? Eles não sabem. Eles tiveram que separar de nós. Nós tivemos que separar deles. É hora que nós queremos trazê-los para dentro, nunca mais. Você pode ir lá fazer bem para um parente que já creu nessa mensagem e crê nessa mensagem, menos nessa etapa. Pode fazer o bem, ajudá-lo, mas você não pode ficar lá, porque eles estão em Sodoma. É isso que tem acontecido. Nossos sobrinhos tivemos que nos apartar. E não pense que precisa de um retorno, não. Apartou. Sai do meio deles, diz a Bíblia, e eu vos receberei. Nós queremos misturar. Deus não é um misturador, Deus é um separador. Separa do pecado, da ignorância. Agora, se tem que ajudar as pessoas, ajuda qualquer um, de qualquer religião, de religião nenhuma. Parente ou não parente, você pode ajudar. Abraão, quando ficou sabendo que o seu sobrinho foi levado preso, ele pegou os seus 318 homens, servos, que ele tinha em casa, que não tinha armas de guerra, mas foi lá e venceu os reis e pegou o seu sobrinho e trouxe outra vez, mas não para sua casa, para Sodoma. Vê se o sobrinho de Abraão foi lá para a casa de Abraão e se misturou com os 318 servos. Não. Mas Abraão foi lá, venceu os reis por ele, trouxe ele e deixou ele em Sodoma. É o lugar dele. Ele não pode receber essa mensagem. Já houve uma separação. Não adianta fazer diferente. Como andarão dois juntos, diz Amós 3,7, se não estiver de comum acordo? Que andar junto não tem jeito, não está de comum acordo. Você não é mau, você não tem jeito de misturar com aquilo mais, com aquele paganismo, aquela inteligência que eles têm, que Deus passou por cima dela. Deus já tem te revelado esta palavra como ela é. Então você tem que saber, nós temos o nosso sobrinho, que nós podemos ajudá-los. Eles estão na primeira e segunda etapa. São sobrinhos. Eles não são abramitas. Eles não são os brãs. Não, eles não creram no novo nome. Eles são os lotistas. Justos. Que geme pelo pecado de Sodoma, mas não sai de lá.
Oh, mas você não pode falar que eles são isso, porque eles creem no profeta. Sempre é assim. Eles creem no profeta, mas não seguem o profeta. Eles criam em Moisés, mas não seguiram Moisés. Aí Deus matou eles, por não seguir a mensagem da hora. Você tem que seguir a mensagem. Então foi isso que aconteceu. E quando você encontra os irmãos, tem gente que diz assim, falaram sobre o meu nome para ele, diz, ó, isso daí é um nome que não é bom nem conversar. Opa, parece que Osmar é diabo. Eles têm medo? Por quê? Eles não têm Bíblia? Eles não têm a mensagem do profeta? Por que temer? Foi William Branham que ensinou isto, mas também foi William Branham que diz, Deus diz para mim não falar. E agora eu estou aqui, talvez você diz, você é um oferecido. Mostre alguém que fale alguma coisa sobre isso. E se falar de 2000 para cá, são copiadores. E é o que eles estão sendo, porque eles não podem unir com Abraão. Eles foram contra Abraão. Eles foram contra o novo nome Bran. Eles não podem unir. Eles têm que ficar separados. É o nosso sobrinho. Quer ajudá-lo? Vai ajudar. Oh, meu sobrinho está passando um apuro. Eu vou lá ajudá-lo. Certo? Vocês estão me entendendo? Vai lá ajudá-lo. Mas a hora que você volta, não tente o trazer para a sua casa aqui a mensagem. Deixa ele lá na casa dele em Sodoma. E o problema nosso é ajudar, como se é assim, vou ajudar? Você quer ajudar para ganhar a pessoa? Não, larga de mão. Os de Deus não precisa fazer nada por eles. Os crentes desta etapa que nós pregamos, você não tem que fazer nada por eles, para tê-los com você. Para tê-los em seu companheirismo, em seu regaço, na sua casa, para comer junto. Um eleito você não tem que fazer nada por ele. Agora outros você tem que ir lá, lutar por ele. E depois você quer trazer ele para a sua casa, a terceira etapa. A minha casa não é ali na rua Rafael Jorge Mazzotti. Ali é a casa desse mortal, mas a minha casa é essa mensagem. E não adianta querer trazer meus parentes, seus parentes, para a terceira etapa, quando eles estão maldizendo esta etapa. Eles são da mensagem? São. Deixa seu sobrinho quieto. Ajuda ele na hora que precisa. Livra ele do inimigo na hora que for preciso, vai lá, sem muito argumento, você vai lá e resolve o problema, porque você é o abençoado Abraão, você é o abençoado Brana, desse dia, vai resolve o problema para o seu sobrinho, mas não te mistures com a crença dele, nem aceite-o falar, volta para o monte, fica lá e deixa seu sobrinho lá embaixo de Sodoma. Deixa ele continuar por lá. Chorando, gemendo pelos pecados do povo. Quer dizer, isso é gente da mensagem, irmãos. Que os outros não sabem nem gemer. Gemendo por ver o pecado, o homossexualismo, as coisas... tentando fazer algum trabalho para poder ajudá-los, para poder ganhá-los. Mas eles rejeitam a palavra, eles rejeitam a mensagem. Os olhos deles é grande para a beleza do mundo, para a grande igreja, para grandes companheirismos, para grandes homens. Enquanto Abraão diz, pode escolher, se você for para o lado dos grandes encontros, das grandes pessoas e dos homens renomados, eu vou para os paupérrimos. Eu vou para o lugar seco. Escolhe você. E ele escolheu, levantou seu pezinho e deu uma olhada e disse, oh, meu tio,
Eu quero ir lá para as Campinas do Jordão. Vai com Deus, irmão. Assim, vai com Deus. A gente fica querendo trazê-los de volta. Tem hora que eles têm uma reação, essas reações é para a morte. O doente, tem hora que está ruim, e você olha essa noite, ele está melhorando, está ficando bom. Amanhã tem que pôr no caixão. Reações que você vê de parentes nessa mensagem, de nossos sobrinhos, que você acha, acho que eles vão crer. Não, você pode sepultá-los amanhã. Espiritualmente, eles não vão crer. Deus tem os seus. Abraão diz, não precisa de grande coisa, eu não preciso de pasto. E ele precisava. Para tratar das ovelhas. Ele precisava. Não, escolha o melhor lugar para você. Abraão sabia. Deus já falou para me separar de você. Se você for para o lugar seco, eu tenho que ir para o verde. Se você for para o verde, eu tenho que ir para o seco. E é isso daí. Esse é o lugar que você está hoje. Você está no seco. Mas você está no seco como Abraão esteve. E o seu sobrinho está no verde, nas Campinas do Jordão. Mas sem revelação, sem luz do Filho do Homem. Nem Filho do Homem. Eu vou passar por isso aqui para você ver que eles não têm. Eles não têm essas coisas. Então Abraão, agora o seu nome não é mais Abrão, é Abraão. No verso 15 do capítulo 17 de Gênesis, Deus disse mais a Abraão. Agora, você tem que ver quando Deus fala com o homem, muda o nome dele, não chama ele mais por aquele nome. Deus não chamou mais ele de Abrão, porque era Deus que tinha mudado o nome dele. Não chamou mais ele de Abrão. Agora, para mudar o nome da esposa, e disse Deus mais a Abraão, já tinha mudado o nome dele. A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu só quero que vocês vejam isto. O nome foi mudado? Foi. Irmãos, você tem que seguir a Bíblia. Depois do nome mudado, capítulo 17, verso 24. Depois do nome mudado. E era Abraão da idade de 99 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Espera lá. Depois do novo nome é que foi batizado com o Espírito Santo. Ah, esse povão da mensagem, eu tenho o Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo. Está tão enganado, como os pentecostais estão enganados, porque pulam, gritam, cura enfermo, expulsa demônios. Eles pensam que tem o Espírito Santo porque eles têm dons, eles falam línguas estranhas. E não é isso. Esta não é a realidade, esta não é a verdade. Pode deixar, irmão. Pode deixar. Agora é hora de ver só eu mesmo. Só quando tem duas máquinas. Vocês estão notando como que a coisa é? Eles dizem ter o Espírito Santo. Os nossos sobrinhos estão dizendo que tem o Espírito Santo. Mas você já mudou de nome? Não. Você sabe o novo nome? Não, isso aí vai ser lá na frente. Então deixa para você receber o Espírito Santo lá na frente. Pode deixar. Porque é depois do novo nome que se recebe o Espírito Santo. A circuncisão. Depois do novo nome. Deus não trabalha mais com aquela natureza humana. Deus está trabalhando com uma natureza revelada que você tem. Por isso aquela natureza humana sua te dá trabalho, te dá problema, te enraivece. Mas Deus não está trabalhando com ela. Deus pode dominar ela, mas está trabalhando na sua fé. Eu creio nessa mensagem. É aí que Deus está trabalhando na sua vida. Isso que é importante. Então depois, olha,
Eu estou só mostrando para vocês onde nossos sobrinhos estão. Muito longe da verdade. Então, se eles não têm um novo nome, eles não têm o Espírito Santo. Pode reclamar, pode chorar, pode espernear como uma criancinha teimosa. Eles não têm o Espírito Santo. Para depois chegar ao capítulo 18. Irmãos, são coisas tudo acontecida. Isso daqui já aconteceu. E o capítulo 18. Aí Abraão, assentado lá debaixo do pé de carvalho, ele olha e vem vindo 3 homens. Isso daqui foi para o tempo de William Branham. Novo nome foi para o tempo de William Branham. Mudança de nome foi para o tempo de William Branham. Batismo com o Espírito Santo foi no dia de William Branham. Quer dizer, se você não crê desse jeito, você não tem o Espírito Santo. Que já foi para aquele dia. E agora, quando foi que manifestou? Capítulo 18 de Gênesis, do verso 1 em diante, os 3 homens, um Billy Graham, ao HM aí, natural, com 6 letras, o HM do homem. Você tem que ver o HM do homem e o HM de Deus. O HM do homem, Billy Graham, é um anjo de Deus. Oral Roberts, o mensageiro aos pentecostais, outro anjo de Deus. Esse já partiu. Só está faltando Billy Graham. Porque até o Senhor já foi. Quer dizer, o que é isso? Se você acompanha a mensagem, Billy Graham, Oral Roberts, e esse terceiro era Deus. Porque eram 2 anjos e Deus. Era Miguel, Gabriel e Elohim. Era Billy Graham, Oral Roberts e Branham. O Elohim. Te dou a parte do meu nome. Eu tiro e te dou parte do meu nome. Abraão restaurado 45. E ele diz, HM, diz William Branham, faz parte do nome de Deus. Porque Deus tinha dado já o HM para Abraão. Ele não estava só Abrão, agora é Abraão. HM. Se nós pudermos ter luz desta mensagem na hora que vivemos, nós vamos ter o Espírito Santo hoje. Porque não adianta você falar, eu creio na mensagem da hora. Qual a mensagem da hora que você crê? Lá da hora do entardecer dos Estados Unidos, do irmão Branham. Não, aquela não é da hora. Da hora é da esposa. Da hora é a mensagem de João, comendo o livrinho que Branham revelou. O 7º anjo pegou o livro aberto e deu para nós. João foi e comeu o livro aberto. João não comeu 6 selos. João comeu o livrinho aberto. Isto é, João sabia a revelação. Ele não comeu algo fechado, porque se fosse para João, ele não podia abrir. O ministério de João não é abrir o livro. O ministério de João é comer o livro. O ministério do 7º anjo é abrir o livro. Os mistérios de Deus são revelados nos dias da voz do 7º anjo. Então isso já aconteceu. Agora é o ministério da esposa, de João, que pega o livrinho aberto e come. O que é isso? É pegar os 7 selos revelados. Mas lá, tem lá parágrafo lá no 7 selo, que o irmão Branham diz que o cordeiro está no trono. Ele tinha que falar, Deus falou para ele não falar. Ele tinha que falar isso, o cordeiro está no trono. Mas ele pregou dizendo, quando o selo é aberto, o cordeiro saiu do trono. Mas Deus diz para ele, não diga. Se você disser, continuar pregando para eles,
Se o irmão Branham continuasse pregando, o cordeiro saiu do trono, a noiva não tinha mensagem. Deus diz para ele: para, não diga a ninguém, deixa do jeito que está. E você pode ver que em perguntas e respostas, número 4, ele já começa a clarear mais. Por quê? Porque em perguntas e respostas, número 3, ele não podia responder e perguntar para ele se a intercessão tinha acabado. Ele disse: não vai pensar assim. Ele sabia: você não tem revelação, você vai pensar assim. Em outras palavras, Deus diz para mim não falar para vocês. Você tem que entender a mensagem. Você tem que entender a mensagem, como o irmão Branham pregou. Mas já em perguntas e respostas número 4, perguntaram para ele sobre os 7 selos, 7 trovões. Ele disse: está tudo revelado dentro dos 7 selos. Os 7 trovões estão revelados dentro dos 7 selos, mas não disse o que era. Eles são as revelações contidas nos 7 selos. Ele não podia dizer o que era, porque não era o ministério dele dizer, era o ministério de João, que ia comer aquele livro. É duro as pessoas não ter luz. Mas aqui nós já encontramos Abraão com novo nome, recebendo a visita de Elohim. Você sabe por que esse povo da mensagem, primeira, segunda etapa, terceira etapa pirata que tem por aí? Sabe por que eles não têm um novo nome? É porque eles não podem crer nisso daqui. Eles têm que crer em tudo isso daqui. Novo nome, primeiro. O nome foi mudado primeiro. Você quer deixar o novo nome para depois? Na Bíblia está aqui: o nome foi mudado primeiro. Abraão teve o nome mudado primeiro. Depois recebeu o batismo do Espírito Santo em Gênesis 17, 24, que foi a circuncisão. Depois do capítulo 18, ele recebe a visita de 3 anjos, e um era o Senhor. Billy Graham, Oral Roberts e Branham. Oral Roberts e Branham já foi embora. Só falta Billy Graham. Eu não estou dizendo que vai ser assim em sequência, mas quando os anjos saíram de Sodoma, caiu fogo e enxofre. Quando os anjos saíram, Billy Graham ainda está aí, é o último. Oral Roberts e Branham já saiu desse mundo sodomita, já foi embora. Só falta Billy Graham sair. Isso não quer dizer que no dia, no ano que ele morrer e que já vai. Não, ainda tem a grande tribulação. Tem que começar, primeiro tem que dar o arrebatamento, depois tem que vir a tribulação. Para aqueles que rejeitaram essa mensagem, ninguém vai sofrer mais do que o povo da própria mensagem do profeta. Porque eles estão esperando arrebatamento e eles estão perdendo o caminho do arrebatamento. Perderam o novo nome, não pode crer. Você pode pregar para eles o quanto você quiser, eles não crerão. Irmão Branham mostrou isso quando Deus falou para o irmão Branham: olha, eles não crerão, é assim diz o Senhor, diz o irmão Branham, sobre os pentecostais. E nós vamos ter que falar a mesma coisa. Eles não crerão, é assim diz a mensagem. Eles não vão crer. Isso daqui é para o eleito. Aí chegou Abraão com 3 anjos. Billy Graham, Oral Roberts e Branham, mas não lembra que tinha o Abraão ali, que representa também os ministros. É que as pessoas não veem. Eles querem lutar contra isso. Ele não vê. É o que tinha ali. Era o ministro do dia. Era o que Deus ouvia. É o que podia ajudar o sobrinho a sair daquela guerra. Ao invés de ser preso, vou te tirar da prisão. Mas só que eu vou te largar em Sodoma. Não diz nada a Bíblia que Abraão chegou lá e disse: meu sobrinho, eu vim cá te tirar daí. Porque Deus me mudou, me deu um novo nome. Não tem pregações assim. Ele simplesmente foi lá e livrou ele. E sabia, o que tem a ver meu sobrinho com meu nome mudado? É para ele tanto faz. Tem uma letrinha a mais ou a menos. Ele não importa com isso.
O povo da mensagem não importa com isso. Eles chegaram a dizer que quem prega o novo nome Brana é do diabo. É o próprio nome que eles andam pregando para todo mundo. Só porque eles não têm entendimento do que se faz com o nome Brana. Uns querem perdoar pecado, não pode. Uns querem batizar, não pode, está errado. Todo batismo para perdão dos pecados é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que é o novo nome? Para que serve o novo nome? O irmão Brana diz, é para a fé de rápido. Porque os trovões te dão fé de rápido. E ele diz, o novo nome está revelado nos trovões. Deixa eu ler para vocês aqui. 283 do primeiro selo, da última tradução, e da primeira tradução, 132. E Jesus, seu nome na terra era Redentor, Jesus. Quando ele estava na terra, ele era Redentor, isto é verdade. Mas quando ele conquistou a morte, o inferno, e os venceu, e subiu ao alto, ele recebeu um novo nome. Jesus já subiu com um novo nome. Só que não podia revelar esse novo nome, nem dentro das 7 eras. Ele subiu com um novo nome. Aí o irmão Branham diz, esta é a razão pela qual eles gritam da maneira que o fazem e não obtêm nada. Isto será revelado nos trovões. O que? O novo nome. E aí você vai perguntas e respostas. Número 4, parágrafo 78. Ele diz, os trovões foram revelados nos 7 selos. Vai no desvelar de Deus, 273, em diante, a 278. Ele diz, está tudo revelado lá. Os selos declararam o que eram os trovões. Você vai em Laodiceia 38. O que são os trovões? Ele diz, são as revelações contidas nos 7 selos. Está revelado, é revelação. Só que o incrédulo, o nosso sobrinho, não vai enxergar. Nem interessa por isso. Porque isso não veio para eles, isto é, para um povo redimido. Amém? Então, repassando isto, o nome mudado primeiro. Eles pensam que o nome mudado vai ser depois. Não, o nome mudado é primeiro. Depois, batismo com o Espírito Santo. Porque você creu no novo nome, aí é batizado com o Espírito Santo. No tempo de William Branham, você não tinha que crer no novo nome. Porque ele estava pregando sobre o novo nome, mas não podia falar o que era. Deus disse para ele, não diga a ninguém. O que ele não disse foi exatamente o novo nome. A terceira etapa que ele dizia para as pessoas olhar para frente. Na terceira etapa, em 65, ele diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Quantos crentes da mensagem estão esperando o irmão Brana para a terceira etapa? E são pastores de grande grupo. Eles vão pagar um preço tremendo e o seu povo vai pagar junto com eles. Não adianta o povo dizer, não, mas eu estou nesse ministério, ele não explicou para mim. Não adiantava nada dizer assim, mas o que eu vou fazer? Eu sou filho de Acã. O que aconteceu? Morte para eles. Não é isso que está na Bíblia? Morte para eles. Filho de, só sou filho dele. O problema foi dele. Foi o Acã, foi o meu pai Acã. Ele podia dizer, meu pai Acã. A esposa dizia, foi meu marido Acã que trouxe essa cunha babilônica, essa capa babilônica, essa cunha de ouro. Josué não perdoou. A família inteira morreu. Então a morte espiritual cai sobre o pastor e a igreja, os membros. Por quê? Porque os membros são membros daquele pastor. Eles formam um corpo com aquele falso ministro. Eles formam um corpo com o sobrinho. E tem que pagar o preço igual. Não adianta depois falar, por que você não ensinou? Não, outro estava ensinando. Não adiantava os pentecostais, não adianta ele chegar depois e dizer, não, mas para nós o senhor não revelou isso. Mas eu revelei para Brana. Por que vocês não creram em Brana? Não, mas o senhor fez um grande trabalho conosco, os pentecostais, mas eu fiz um maior depois que vocês não viram com Brana. Revelei a palavra, tenho o livro aberto para ele.
E vocês não creram. E vocês que diz crer em William Branham? Vai chegar lá e dizer, não, mas eu criei foi no profeta. Você creu no profeta, mas e aquilo que o profeta não podia pregar, que era para outro pregar, que tinha que vir depois de Branham? Não, mas nós criamos que Branham era o último. Ele era o último mesmo, mensageiro das eras. Não tem mais mensageiro das eras. Ele era o último, mas o Filho do Homem veio depois das eras. Os 7 selos, 7 trovões revelados foi depois das eras. Está aqui na mensagem. Tanto o intervalo, a brecha, como o primeiro selo. Quando termina as eras, aí termina o tempo, o Cordeiro sai do trono, o selo é revelado. Por que as pessoas não podem crer? Elas teriam que crer na mensagem. Agora, um pedacinho aqui muito gostoso, que o poeta, você sabe, poeta é poeta, né? Olha o que o poeta diz. Como eu o amo, como eu o adoro. Minha vida, meu brilho do sol, meu tudo em tudo. O grande Criador tornou-se meu Salvador. E toda a plenitude de Deus habitou nele. Lá da sua glória, a história sempre viva. Meu Deus e Salvador veio, e Jesus era o seu nome. Meu Deus e Salvador veio, e Jesus era o seu nome. Aí você vai nos pregadores hoje, que aprenderam tudo com a igreja católica, eles fazem os trabalhos deles e dizem assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles aprenderam com a igreja católica, com o Papa. Não é com a Bíblia. A Bíblia diz tudo que fizerdes em meu nome. O nome dele é Jesus Cristo. O nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Tem que ser feito no nome dele. Então, meu Deus e Salvador veio, Jesus era o seu nome. Meu Deus e Salvador. Agora, Branham não é meu Deus e Salvador, vocês têm que entender. Branham é o meu profeta, é o meu revelador. Branham é o seu novo nome. De quem? De Jesus. É o novo nome de Jesus Cristo. Por isso ele diz, HM faz parte do nome de Deus. E o HM está no nome Branham. Por quê? HM significa... Está aqui tudo na mensagem, eu estou sempre falando e não leio, né? Está tudo aqui na mensagem. O nome mudado para receber o Filho. O profeta do século XX, 270. Aí vem a explicação do escritor do profeta do século XX, que você sabe que foi o irmão Liveiro, que já partiu, que cria que tinha um pai e tinha um filho. Mas ele escreveu isso aqui nos dias do irmão Branham. O nome original deste homem é Branham, B-R-A-N-A-M, Branham. Seu pai, por alguma razão, decidiu acrescentar-lhe um H, convertendo-o em Branham, ou Branham, como queiram. Isto não merecia nenhuma atenção especial, exceto que agora no campo espiritual há 2 homens cujos nomes terminam com H-A-M, Gran e Bran. 2 homens. Um representando o ministério homem, o outro representando o ministério de Deus. Um representando o nome do homem, que é 6, e é o número do homem, e o outro representando o nome e o número de Deus, que é 7. Irmão Branham diz, o número de Deus é 7. Foi pregado pelo irmão Branham. Por que o povo da mensagem não crê? Se o número de Deus é 7, então você tem que saber que não é Jesus, é Branham. Jesus é 5. Ele pregou tanto na mensagem. Graça é 5. Jesus é 5. Fé, em inglês é ferte, é 5. E agora ele diz, 7 é o número de Deus. Ele não podia revelar, ele não podia falar claro.
É eu que posso falar claro, porque eu comi o que ele revelou. Eu comi o livrinho, você comeu o livrinho. Então 7 é o número de Deus. Então é o número e o nome de Deus. 7. B-R-A-N-H-A-M. Se irmão Brana fosse só Brana, não seria pai das nações. Billy Graham, com HM, não podia ser pai das nações, porque é 6. É 6 letras, Graham. Mas agora foi aumentado um H no nome do irmão Brana. Agora é Bran. Escuta, estou terminando porque o meu tempo já foi. Considere que estamos vivendo em um tempo semelhante aos dias de Ló. Encontramos agora uma coincidência muito peculiar. O nome de Abrão teve de ser mudado para Abraão, que é Abraão em inglês, para poder receber o filho prometido. Você quer receber o filho prometido? Quer ir no arrebatamento? Tem que ter o nome mudado. É isso que o irmão Brana está dizendo. Abraão e Sara, ele pregou, é um tipo de Cristo e a igreja. Abraão teve o nome mudado, de Abrão para Abraão. E agora, nós também temos que ter a mesma coisa. O nome de Abraão teve que ser mudado para Abraão, para poder receber ao filho prometido. Abrão a Abraão. O nome Brana também foi mudado para Abrão. Observe seu ministério e verá nele o profeta para esta era, assim como Abraão foi o profeta para a sua. E aqui, o profeta representando Deus em carne. Se as pessoas pudessem ter revelação, Deus estava em carne. Por isso ele diz assim: Ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. Abraão restaurado 157. Vai ler a mensagem. Não sou eu que interpreto, não. É ele que falou. Jesus chegou em Nazaré e diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Foi ele que me ungiu para libertar os cativos, os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Brana diz assim: Jeová é Deus na minha carne. Será que não dá para você entender como chamava Jeová nos dias de João Batista? Jesus. Como chamou Jeová nos dias dos Estados Unidos do entardecer? Zacarias 14, 6 e 7. Como chamou Jeová? E diz: Ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. Então Jeová Deus chamava Brana. Era um novo nome. Não é para eles, é para o eleito. Depois do novo nome, quando você crê, aí você recebe a circuncisão, o batismo com o Espírito Santo. Aí você crê no HM. Aí você está pronto para esperar o filho. Foi o que aconteceu com Sara, que esse versículo aí termina agora de verdade, com Sara, 18 e 10 de Gênesis. E disse, 18 e 9, e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? Você pode ver que aqui já tratava sempre com o nome mudado. Já não é onde está Sarai. Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele, e era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Vou ter prazer sexual? Aquilo era admirável.
para aquela mulher, e ela ficou meio duvidosa. Vou ter prazer outra vez. Meu marido, com 99, agora morto. Porque Abraão, na expressão de São Paulo, estava mortificado na carne, morto, não podia ter aquele relacionamento e trazer um filho, ele estava morto na carne. Mas Deus tinha feito a promessa. Então, não fica você olhando para o que você é. Abraão também era assim, morto na carne, mortificado na carne. Mas eu não estou com nada, essa carne é terrível. Mas tem uma promessa dentro dessa carne. É isto que manda para nós. Nós estamos pregando uma mensagem, é para eleito. Quem não for eleito não precisa nem escutar, larga de mão, você vai perder tempo. Larga de discutir. Meu sobrinho, vocês não vêem a separação que dá quando vocês creram no novo nome Brana? Ninguém quer ir na sua casa. Talvez você quer fazer até um churrasco para chamar eles para casa. Não, dá jiló amargoso para eles. Fala, vou fazer uma salada de jiló. E diz o quê? Vou lá não. Mas nós queremos chamar. Abraão não estava preocupado com isso. Nós queremos ficar preocupados. Nós estamos errados. Nós estamos errados. Deus separa e nós queremos juntar. Deus separou. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Cheio de fofoca contra o novo nome. Eu vou mudar seu nome. Já sai dessa parentela. Não vai dar certo. Eles não vão crer. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não é para te animar. Vem cá. Olha a terra que eu vou te mandar. Não. Eu vou te mostrar depois. Sai primeiro. Creia primeiro nessa mensagem. Creia primeiro no novo nome. Depois eu vou te mostrar as riquezas desta terra. Mas nós queremos mostrar para eles, isso aqui é bom demais, isso é um novo nome. Eles não sabem nada de novo nome. Nós queremos chamá-los ao nosso companheirismo, quando Deus falou, sai, separa. Vocês podem me chamar de louco, mas William Branham pregou isso, Abraão pregou, Deus pregou para Abraão. Se você diz que é errado separar, fala com Deus, que foi o primeiro que mandou separar, foi ele. Sai da tua terra, da tua parentela, que vive fofocando, que não tem fé. E na outra mensagem, dores de parto, irmão Branham disse, Deus falou para ele, sai da sua terra, porque se você ficar aí, você não sai do nível de fé do seu sobrinho. Sai daí, sai da primeira e segunda etapa, sai logo. Se você ficar aí, você não sai do nível de fé do povo da primeira e segunda etapa, que não crê em novo nome, que não tem o batismo com o Espírito Santo, porque não crê na mensagem do dia. Sai primeiro. Ouça a voz de Deus. Se você pode ouvir a voz de Deus, escuta logo. O problema é que vocês acostumam com a voz. Sara nunca acostumou com a voz de Abraão. Porque a igreja nunca pode acostumar com a voz de Deus. Quando ela acostuma, ela desrespeita. Ela não reverencia, porque ela acostuma com aquela voz. Aquela voz. Abraão. Não, Abraão, meu senhor, o que o senhor quer? Uma velha de 90 anos, falando para um velho de 99. Ela 89 e ele 99. Meu senhor Abraão, essa igreja, agora nesse tempo, é meu Senhor Deus, meu Senhor Elohim. E aí vai, onde o Senhor Jesus Cristo está? Está em Brana. É no nome que Ele vem operando agora. E você reconhecer esse nome na sua vida para a fé de rapto. Não é para batismo, não é para perdão de pecados, não. Isso tudo está no nome de Jesus, é para fé de arrebatamento. Reconheça. Agora eu vejo, porque agora eu engravidei.
Se você ler aqui mais a mensagem, irmão Brana vai dizer assim, ó, 2 dias antes, ela chamava Sarai. Agora ela chama Sara e Deus veio e falou para Abraão, olha, Sara vai ter um filho. O filho vai chegar. Nesse tempo de vida, o tempo de vida é o tempo da mulher. O tempo da mulher. Certo? Naquele tempo de vida. Naqueles dias, 28 dias, diz o profeta. Dentro desse dia você vai ficar grávida. Se você não ficou ainda, fique. A igreja tem que estar grávida com a palavra para poder receber o filho que virá nas nuvens. Você tem que estar preparado para isso. E esse filho que vem nos ares para te buscar, para te levar, é só você crer nele. Diga, ele tem novo nome. Ele vai vir para me buscar. Outra coisa, não pensa que é Brana que vai vir te buscar. É Jesus Cristo. É a esposa dele, de Jesus Cristo. Mas ele tem novo nome. É Jesus Cristo que tem novo nome. Você pode não entender, mas foi Deus quem deu. Jesus Cristo tem novo nome. B-R-A-N-H-A-M. Obrigado, Senhor. Se não fomos claros para alguns, o Senhor pode completar, esclarecendo-os mais um pouco, para que esta palavra seja revelada ao coração deste povo, para que eles saibam o que é batismo com o Espírito Santo. Não é criticar o novo nome, isso é ser incrédulo, isso é ser um sobrinho incrédulo. Mas nós queremos crer, Pai. Por isso, queremos estar aqui juntos com os 318 servos de Brana também. Como eram os 318 servos de Abraão, aqui há 318 servos de Brana, para poder receber esta palavra, receber a mensagem de Elohim, receber um novo nome. E saber que hoje não somos só chamados de cristãos mais, mas sim de bramitas. Este é o nosso nome. Ele sempre diz, vocês são lá dos Branas. E muitas vezes, Senhor, nós queremos falar para ele, não, nós somos cristãos. Não, hoje nós somos Branas mesmo. Vocês são os Branas? Sim. Nós somos os bramitas, sim. Recebemos um outro nome, além do cristianismo. Recebemos um novo nome de Cristo. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu não quero saber mais que meu irmão. Quero ser apenas servo do meu Deus, ser um vaso escolhido em suas mãos. Eu não quero aparecer mais do que ele, e nem quero toda a glória que é só dele, e que diminua eu a cada dia, para que haja tua unção na minha vida. E que diminua eu, que ele cresça em meu lugar. Meu Senhor, sou todo seu, e se quiser, podes me usar. Minha voz e meus talentos são apenas instrumento para que eu possa te adorar. E que diminua eu, que apareça só teu nome. Toda glória te pertence, não divides com o homem. Deus, eu sou tão dependente, ser humano tão carente,
desse amor que me consome. Que meu cantar seja para glorificar o teu nome, que o meu viver possa ser para exalar teu perfume, que o meu louvor possa te agradar e tocar no céu. Deus, eu quero ser fiel. Eu não quero aparecer mais do que Ele, e nem quero toda a glória que é só dele, e que diminua eu a cada dia, para que haja tua unção na minha vida. E que diminua eu, que Ele cresça em meu lugar. Meu Senhor, sou todo seu, e se quiser podes me usar. Minha voz e meus talentos são apenas instrumentos para que eu possa ser usado. E que diminua eu, que apareça só teu nome. Toda glória te pertence, não divides com o homem. Deus, eu sou tão dependente, ser humano tão carente desse amor que me consome. Que meu cantar seja para glorificar o teu nome, que o meu viver possa ser para exalar teu perfume, que o meu louvor possa te agradar e tocar no céu. Deus, eu quero ser fiel, que meu cantar seja para glorificar o teu nome, que o meu viver possa ser para exalar teu perfume, que meu louvor possa te agradar e tocar no céu. Deus, eu quero ser fiel. Deus, eu quero ser fiel. Amém. Nós vamos orar para a Sabrina e também para a Ana Cristina. Nós estamos aguardando aí o endereço certo para nós, do irmão Rosalvo de Tauá. Eu não sei se é Ceará ou se é Pará. Por favor, comunique conosco que nós estamos para mandar uma encomenda para esta cidade. Temos que saber se é Pará ou Ceará. Para mim é Pará, Tauá. Pai Celestial, Tu és o grande curador que está perto, está em nós. Cada pessoa doente deve crer, o curador está em mim. Que possa cada pessoa receber a saúde desejada. A Sabrina e a Ana Cristina receba a saúde no nome do Senhor Jesus Cristo. Continua abençoando, Pai, todos quantos estão ligados conosco nesta reunião. Que eles possam cada dia receber mais dos ensinamentos que o Senhor deixou através do 7º anjo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom, irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. E, se Deus quiser, domingo próximo,
E aí? Domingo, então, quem tem internet vai assistir a internet em casa, certo? Nós vamos sair de viagem agora, quarta-feira, para poder começar as reuniões lá em Belém do Pará, dia 13, 14 e 15. Então, no domingo, nós estaremos lá em Belém do Pará, desta semana. Vocês orem por nós. É uma semana também de carnaval, né? Eu nem pensei nisso e marquei, mas vai dar tudo certo. Enquanto eles estão pulando carnaval, nós estamos pregando. Enquanto eles continuam pulando até terça-feira, se Deus quiser, eu estou chegando em casa. Aí eles podem sair e pular do outro jeito, né? Aí nós já chegamos. Então, ore por nós para que tudo vá bem. Nós temos os irmãos que sempre estão conosco nesta caravana, né? Para Belém do Pará. É 2.600 quilômetros que temos que rodar esta semana. Cremos que Deus vai nos dar vitória mais uma vez, amém? E o tabernáculo continua. Eu creio que para o final da semana já deve continuar a pôr o piso. E daqui uns 20 dias já está os vitrô também tudo pronto. Eu creio que vai ficar pronto antes do tempo. Certo? Antes do dia deve ficar. Nós ainda temos um bom tempinho aí. Deus está dando graça e vai indo tudo bem. Amém. Deus abençoe o irmão Paulo Máximo, que não pôde vir na ceia, né? Certo. E o primeiro já foi no domingo. Não. Primeiro domingo, né? Tá bom, não, mas tá bom. Sei. Também, né? É esse mês também. Né? O mês termina mais cedo, né? É 28 de fevereiro. Então, a gente lembrar daquele tempo que Deus manifestou para o irmão Brana, lá em 1963. Muito bom. Aí, Tauá, Ceará. Tauá, Ceará. É? Muito bem, tem uns 15 irmãos reunidos lá em Tauá, Ceará. Ela vai lastrando. Né? Quem pode entender, vai entender. Quem não pode, vai duvidar. Deixa. Mas o eleito, ele escuta uma vez. Quem não é eleito, irmão, escuta, luta, briga. Não preocupa com eles, não são eleitos, não, irmão. Preocupa com eles, não. O eleito, ele escuta uma vez, aquilo já mexe nele. Eu não vou falar nada, não. Vou escutar mais. O não eleito já mete a boca logo. Fala mal logo, porque não é eleito. Não é eleito para arrebatamento. Tem que entender. Pode. Tem hora que não dá para crer que vai nem depois da tribulação. Porque Virgem Nécia é gente boa que não fala mal da mensagem do dia. Tem assembleano que é Virgem Nécia. Tem gente da mensagem que nem Virgem Nécia é. Vai em paz. Deus te abençoe. Muito obrigado. Vai orando por nós. Deus abençoe o irmão Zezinho, também lá em Delfinópolis, né? Deve já estar em casa, né? Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado mesmo. 24 horas no ar, direto de Curitiba, Paraná, com o irmão Francisco Mesquita. Boa noite, povo de Deus. Junto aos pés do Senhor Jesus, se tu soubesses que Jesus